A cavalaria não foi somente uma vestimenta ou mera norma de conduta. Era uma forma de viver valores humanos e transformar o seu entorno. Das páginas da revista Esfinge para o podcast da Nova Acrópole. O artigo de hoje é A Sociedade Medieval e a Ordem de Cavalaria. O século XI nos mostra a Europa Ocidental despertando para um novo ressurgimento. Quando passa o ano 1033, 1000 anos após a morte de Cristo, começaram a desaparecer as penitências e purificações, manifestando sinais da bênção divina. A partir de então, tanto na política como na economia, cultura ou atividade religiosa, a Europa desenvolve sua própria civilização. Os governos centralizados na Alemanha, França e Inglaterra solucionam a anarquia feudal, estabelecem sistemas de administração local que mantêm a lei do rei, seu poder para armar exércitos e o seu direito de arrecadar impostos. Na Idade Média, existia um clima propício aos sonhos e visões. O sobrenatural não era considerado impossível, nem sequer raro. Os sonhos e as visões provinham de Deus, ou, em alguns casos, do demônio. Na Idade Média, até mesmo a vida profissional estava ritualizada, povoada de símbolos. A arte de construir, por exemplo, requeria a cooperação de operários, artesãos e mestres. Os conhecimentos eram transmitidos de forma muito seletiva e não tinham um caráter somente material, mas também espiritual e esotérico. Os cavaleiros nasceram da necessidade, entre os nobres e a Igreja, de defender os domínios contra os inimigos ou contra as pilhagens e roubos nas estradas. Dessa forma, a cavalaria foi um exército coercitivo. Os cavaleiros defendiam os interesses daqueles de quem dependiam, ou seja, dos senhores que os mantinham. Os cavaleiros eram encarregados de cobrar as taxas que aqueles senhores impunham aos camponeses. Assim, como nos cavaleiros predominava, em suas origens, o espírito guerreiro, nos primeiros relatos arturianos se dá maior ênfase ao valor militar, pois os domínios eclesiásticos também tinham que satisfazer tais pagamentos, embora, posteriormente, tenham havido o desvio do apetite de combate dos milites para objetivos mais acordes com o espírito cristão, a luta contra as injustiças e a luta contra os infiéis. Dentro dessa estrutura feudal, os cavaleiros mantinham um feudo que um senhor lhes havia concedido, em troca de render-lhe homenagem e prestar-lhe serviço com as armas. Por sua vez, esse senhor podia ser vassalo de outro senhor mais poderoso, ou o cavaleiro ser servido por outros cavaleiros de categoria inferior. A cavalaria não foi somente uma vestimenta ou mera norma de conduta para um pequeno grupo social, mas assumiu uma grande transformação medieval, cujo eco ressoou múltiplas vezes na história universal. Reflexo disso foi a chamada literatura cavaleiresca, que exaltou a figura de um cavaleiro ideal, como vemos no livro de Lancelot do Lago, pertencente ao ciclo da Vulgata. Vimos como nessa época difícil, ou seja, nessa Idade de Ferro, nasce uma nova classe social, a dos guerreiros, herdeira das tradições germano-célticas, com reminiscências romanas, embora fosse principalmente o elemento cristão o que mais claramente se refletia em seu exterior. Com os cavaleiros, nasce também uma nova ética, a cavaleiresca, transformando o homem e a sociedade, inclusive em seu aspecto econômico, e não ao contrário, como normalmente tende-se a pensar. Graças a essa nova classe social, surgem as classes burguesa e mercantil, que são descritas nos relatos arturianos como antagonistas às dos cavaleiros. Essas impulsionam novas necessidades econômicas, maior segurança nas comunicações e agrupamentos nas cidades, que são o berço de burgueses e mercadores. Mas, para os cavaleiros,
são mais importantes seus modelos de valor e cortesia, suas metas e anseios, dentre os quais os mais característicos da Idade Média são o rei Arthur e seus cavaleiros da Távola Redonda como modelo a imitar, e o Graal como meta ou objetivo a perseguir. As reflexões deste podcast foram retiradas do artigo A Sociedade Medieval e a Ordem de Cavalaria, escrito por Juan Carlos del Rio, e você pode ler este artigo na íntegra no site revistaesfinge.com.br. Se você tem interesse em temas relacionados à filosofia, ciência, história, arte, entre em contato com a gente. Sou o professor Uibirá Barreto, voluntário da Nova Acrópole.